Fala galera, Silas Fernandes em mais um episódio do Despluga Podcast. Vem chegando, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, que é de suma importância a sua inscrição. Você que ainda não maratonou, entra agora aí no canal do Despluga Podcast, começa a maratonar. Gente, assunto diverso aqui nessa mesa aqui do podcast. Já tive a oportunidade de entrevistar muitas pessoas aqui com histórias, muitos ensinamentos que eu tenho certeza que vai o quê? Agregar valor a cada um de vocês. Então, dê a moral aí, se inscreva no canal, dispara para geral, porque o assunto de hoje é um assunto sensacional. Vamos falar sobre a arte da comunicação e outras questões também, da experiência do meu convidado aqui, que, gente, o cara tem experiência. Vocês vão conhecer um pouquinho da história dele, daqui a pouquinho já vou apresentar aqui para vocês, mas antes disso, eu preciso, meu convidado, que eu não vou nem falar o nome dele ainda, eu preciso falar dos nossos patrocinadores. @ideiasdemaridf. Você que deseja personalizar aquele presentão para a mãe, para o pai, para a avó, para o tio, para a tia, para o primo, para o amorzão aí da vida. Gente, entre em contato agora com a Mari. Ela vai personalizar aí o seu presente. Gente, presente não deve ser apenas em dias festivos. Você pode surpreender a pessoa amada também no cotidiano. Então, corre lá, fala com a Mari, ela vai personalizar o presente ideal para que você possa abençoar e ofertar aí na vida dessa pessoa amada, certo? Falando agora do Estúdio Despluga. Você que tem o desejo de tirar aí da gaveta o projeto de podcast, mentoria, videoaulas, gente, o Estúdio Despluga é o melhor lugar. Equipamentos de ponta, imagem, som. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar aqui do nosso espaço. Venha, tira o seu projeto da gaveta e venha aqui. Agora, se você também tem o interesse de ser entrevistado por mim aqui no Despluga Podcast, entre em contato aí também, que eu tenho certeza que, assim como diversas pessoas e profissionais já passou por essa mesa aqui, contando suas histórias, trazendo questões da vida, eu tenho certeza que você também tem algo a agregar aqui no nosso estúdio. Beleza? Sem mais delongas, agora eu vou apresentar aqui o meu amigo, locutor, apresentador, né? Já foi ali radialista, já foi ali da TVN Brasil, ali no programa Câmara 1. Estou aqui com Zaqueu Cohen. Seja bem-vindo, Zaqueu. Ô Silas, eu que agradeço pela oportunidade e você é muito generoso. Eu diria até que exacerbou na apresentação. Vou parafrasear Augusto Cury quando ele fala assim: diante da sua grandeza, eu beijo o solo da minha insignificância. Mas é um prazer estar aqui no Despluga. E só voltando aqui um pouquinho, eu vou me presentear. Eu vou procurar a Mari e vou mandar fazer umas canecas bonitas do Despluga e do programa que eu vou fazer, com certeza, em breve aqui no Despluga, o podcast aqui no Despluga. Pode falar? Sim, Zaqueu e você, que estará, nós daremos início dia 9 de dezembro próximo. Primeira mão, hein? Primeira mão. Olha aí, gente. Zaqueu já chegou aqui soltando aí já uma pérola em primeira mão. O programa do Zaqueu aqui no Estúdio Despluga. É Zaqueu e... Você. Você, gente. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa programação, do programa do Zaqueu. Então, ó, faça como Zaqueu. Tira o projeto da gaveta, né, Zaqueu? Exatamente. Às vezes as pessoas, Silas, elas têm vontade de realizar um projeto, mas ficam postergando, protelando. Ano que vem, chegando que vem, no próximo ano, e o tempo vai passando. E como diz o Augusto Cury, a vida, ela é maravilhosa, mas ela é efêmera. Sim. Ela é repentina, fugaz, veloz. Então o que você tem que fazer, não deixa para depois não, faz logo. Sim. O quanto antes. Contigo foi assim, mais ou menos, Zaqueu? Como que foi o seu início na comunicação? Olha só, eu trabalhei em uma livraria e lá na Ceilândia tinha uma rádio, a Rádio Comunidade. Sim. E o diretor, o Monteiro, eu ouvia, como ouvia outros programas, outros locutores,
E eu tinha vontade, isso foi em 2000. Eu tinha vontade de fazer um programa de rádio. E aí um dia eu conversei com o Monteiro e eu falei, Monteiro, eu tenho vontade, cara, de fazer um programa de rádio, mas eu me acho um pouco limitado, embora sempre fui homem, assim, de aceitar desafios, de não fugir, de encará-los, que acredito piamente que seja a melhor forma de equacionar, de resolver e, por conseguinte, de realizar. E aí o Monteiro falou uma palavra para mim que eu nunca esqueci, inclusive eu faço dessa palavra hoje um estilo de vida. Ele falou assim para mim, Zaqueu, eu acredito em você mais do que você mesmo, vai lá e faz o programa. E eu fui, e comecei lá final de 2000 e fiquei até final de 2024. Fiquei lá na Rádio Comunidade durante todo esse período, durante todo esse tempo. Foi uma experiência maravilhosa, agradabilíssima, algo que acrescentou na minha vida. Na época, eu não formei em comunicação, mas eu fiz curso na época, né? Isso ajudou-me de alguma forma. Mas foi uma experiência, eu diria para você, sensacional, maravilhosa. Certo, então você começou ali como radialista. Isso. E logo depois você foi para a TVN Brasil. Como que foi essa migração sua da rádio para a TV? Ela demorou um tempo, não foi muito rápido. Tinha um colega meu, ele tinha um programa lá na TVN, Bloco X, o Veríssimo, e ele sempre convidava-me para ir na TVN, eu sempre saía pela tangente, por compromisso também, etc. E aí um dia ele falou assim para mim, Zaqueu, me ajuda lá hoje, cara, eu estou enfermo, coisa e tal. E eu fui. E lá chegando, nós começamos, foi na época em que a Dilma ia sofrer aquele processo de impeachment, e aí nós falamos sobre política e etc, e a etimologia da palavra impeachment e etc. E aí, terminado o programa, o Elicaso, que é um cara que eu admiro pra caramba, e ele falou assim pra mim, Zaqueu, eu preciso de você aqui na TVN. Eu falei, pois eu estou aqui. Sim. E aí fizemos uma reunião, eu entrei lá em 2018 e saí de lá em 2024. Também uma experiência sensacional, diferente, Silas, porque o rádio você tem uma dinâmica, na TV você tem outra, né? Sim. Então, mas todavia, as duas experiências foram maravilhosas e acrescentou muito na minha vida, e foi assim algo que realmente eu amei fazer. E a comunicação é algo que eu gosto de fazer. Sim. Sei que não sou expert, porque tem muito o que aprender, né? Mas na verdade é que dentro da comunicação eu me encontro. E esse universo fascina-me. Certo. Zaqueu, essa questão da particularidade da rádio e da TV, o que você, pela sua experiência, o que você pode trazer para a gente? Quais são as principais diferenças no seu ponto de vista em relação uma da outra? O rádio hoje, Silas, já não está mais muito diferente, até porque hoje, dentro da rádio, nos estúdios, tem TV que você pode transmitir para o mundo, não é? Mas o rádio é um pouco diferente da TV, porque, claro, tem uma interação, uma interação, algo mais rápido, coisa e tal. Já a TV, eu não diria que seja algo engessado, mas a TV já é algo que é uma dinâmica diferente, até fora do ar. Eu falei contigo e vou aqui falar novamente aqui para os nossos ouvintes. Eu me lembro do Marcelo Rezende, quando ele estava no Linha Direta da TV a qual apresentava, né? Ele, como eu te falei, ele terminava assim: o Linha Direta volta na próxima quinta-feira. Até lá e um forte abraço. Quando ele foi para a Record, uma mudança abrupta. Parecia até que era outro apresentador. Sim. E, claro, uma TV difere da outra, quer seja na política, ou na política de trabalho, ou na dinâmica. Mas a grande verdade é que cada veículo de comunicação, o rádio, a TV, traz a sua experiência consigo e é algo realmente muito bom e que em ambas você cresce quando você quer crescer. É algo realmente que vem para dar desenvoltura e profissionalismo a quem adentra por esse nicho. E o que o pessoal pode esperar desse novo projeto agora no podcast? Porque assim, para você é uma novidade, né? Sim. Mas você está trazendo uma bagagem muito grande, tanto como radialista, também ali como apresentador ali na TVN Brasil, né? Que você tinha, era o Câmara 1.
Quais são as suas expectativas em relação ao podcast, esse formato de podcast? Olha, são as melhores possíveis. Eu confesso a você que é uma área que, dentro do podcast, que eu sempre acompanho, há muito tempo eu já acompanho, só que até então nunca tinha encarado um projeto dentro dessa área. Mas é algo que é novo e é algo que eu acredito piamente que também vem a acrescentar. Sim. Porque é diferente do rádio e principalmente da TV. O podcast é essa coisa do natural, da espontaneidade, esse bate-papo aqui que a gente está tendo e, por conseguinte, com as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, essa interação, essa interatividade. Então, acredito que será um projeto que eu vou dar o meu melhor, mesmo dentro dessa limitação, eu vou dar o meu melhor. Como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, dê o seu melhor, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Sim. Então, sempre o que eu faço, eu procuro fugir da mediocridade. Eu procuro dar o meu melhor. O meu melhor é o melhor do mundo? Não. É aquilo que eu posso fazer, fugindo da mediocridade e dando o melhor que eu possa para poder mostrar que, na verdade, eu estou com dedicação e vontade de fazer e de realizar aquilo que eu me proponho. Certo. Esse boom, né, do podcast ficou até mais forte ali depois da pandemia, né? Durante a pandemia, na verdade, que o pessoal começou a ficar confinado, né? Acabou tendo um Big Brother Brasil forçado Sim. dentro de suas casas, você estando ali confinado, e acabou que teve muitas sacadas de apresentadores, até mesmo cantores que começou a fazer as lives, né? A primeira live que surgiu aí foi do Gustavo Lima, por exemplo, na qual milhões de pessoas acompanhou e logo depois começou a aparecer. O podcast já existia, mas não era algo tão forte como foi ali no período, isso, justamente, ali no meio da pandemia. Então, ele acabou possibilitando muitas pessoas a virem, né, e ter essa troca. Existem vários formatos aí de podcast. Eu costumo dizer que o podcast é tipo uma conversa de amigos quando tá tomando um cafezinho. Literalmente. Né, e trazer ali assuntos e tal. Para o seu programa de podcast, quais são os perfis assim, de convidados que você tem em mente para trazer aqui, os assuntos a trazer aqui sobre essa mesa? Mesmo sendo podcast, Silas, eu vou dar continuidade ao que eu fazia na TVN, um podcast de entrevistas. Sim. Então, os mais variados públicos. Vai ter música. Legal. Eu vou trazer um advogado de direito trabalhista, criminalista, previdenciário. Eu vou trazer psicólogo, psiquiatra, para falar da saúde do homem. Enfim, no Setembro Amarelo, político. Será um programa de entrevistas. Legal. Então, claro, dentro do que a gente propõe-se a fazer, é algo que venha trazer, algo que possa agregar para a comunidade e para a população. Podem esperar o melhor dentro do nicho de entrevistas. O ano que vem é ano político, né, Zaqueu? Exatamente, 2026. E a coisa já está pegando fogo aí, viu? Já tem acusação de candidato contra... Sim. Não vou entrar nisso agora. Não vai entrar nessa seara, né? Agora não, terminantemente. Mas aguarde pro ano que vem, né, Zaqueu? Certamente. Olha aí, gente, eu tenho certeza, Despluga Podcast, o programa Zaqueu e Você. Gente, espera, aguarde, que tem novidades aí. Ano que vem, ano político, eu tenho certeza que teremos a oportunidade, a honra de entrevistar, por que não, Sim, né? Claro, os candidatos aí. Você disse bem, os candidatos. Sim. Porque um programa, um apresentador, ele não pode, talvez quanto cidadão, ele tenha a sua ideologia e, por conseguinte, o seu candidato. Sim. Mas na qualidade de apresentador, ele não pode ter... partidário. Exatamente, né? Tem que ser partidário, não pode. O vermelho, o amarelo, o preto, aqui é quem vier para poder falar e, por conseguinte, apresentar os seus projetos e, por conseguinte, mostrar a que veio para a população. Seja governador, seja reeleição, seja pré-candidato, como no caso, quando vierem, no caso, antes propriamente dito da legislação permitir a campanha nas ruas, não é o candidato, e sim o pré-candidato, para que não possa ferir a lei eleitoral e, por conseguinte, ele não
ter um problema de adversários tentar impugnar a sua candidatura. É verdade. Voltado a esse nicho aí, você já teve a oportunidade de entrevistar diversas pessoas durante esse período, esse tempo todo, né, de carreira que você tem quanto radialista ali na TV também. Você já entrevistou políticos, você já até comentou aqui a respeito. Como você consegue, Zaqueu, pela sua experiência, extrair desses convidados o melhor que eles têm a falar? Porque, assim, por que dessa pergunta? Existem até convidados que têm o que falar, mas parece que trava, né? A gente estava conversando até aqui por detrás dos bastidores, onde existem pessoas que quando fala, tá gravando na frente da câmera e do microfone, a pessoa trava. Mas a pessoa é uma pessoa que tem bagagem e tem algo a trazer de valor. E como você consegue extrair algo dessa pessoa, deixar ela tranquila para poder trazer ali as informações da entrevista? Silas, não é difícil. Por quê? Imagina você, eu vou trazer aqui um psiquiatra. Então, o psiquiatra, ele vai falar da saúde mental. Sim. Ou seja, um psicólogo. Então, o que acontece? O tema o qual nós iremos abordar é o tema dentro do assunto do profissional em questão. Sim. Então, eu não vou trazer aqui um psiquiatra para falar de ciência quântica. Sim. Eu não vou trazer aqui um psicólogo para falar de obra de construção civil. Sim. Ou eu não vou trazer aqui um pastor, para um exemplo, um padre que seja, eu falei pastor ou padre, enfim, um religioso, para falar de política, porque ele não é candidato. Sim, verdade. Embora, quanto cidadão, ele possa abordar o tema, contudo, porém, o assunto a ser tratado é dentro daquilo que ele tem o conhecimento. Sim. Então, você falar de política para um político, ele está no habitat dele. Sim. Agora, o que você falou, a gente encontra cada situação, porque eu me lembro, cara, eu não vou falar nome naturalmente, né? Eu me lembro que na TVN Brasil eu entrevistei uma vez um pré-candidato, rapaz, pasme, sempre que eu ia começar a entrevista, eu pedia para que o candidato chegasse 40 minutos, 30 minutos antes, para que a gente pudesse conversar e eu ver, no bom sentido, o poder de fogo do camarada, né? Tem um quebra-gelo ali também, né? Meu amigo, mas olha, o cidadão, ele era pesado de língua. Meu rapaz, Deus. Extremamente. Eu formulava a pergunta e, pasme, eu tinha que fazer malabarismo. Malabarismo e, por conseguinte, responder para ele. Meu Deus. Foi uma entrevista realmente assim muito dolorosa. Monossilábica. Dificílima, literalmente, porque, cara, não houve um diálogo. Sim. Quase um monólogo. Porque realmente foi difícil. Agora, eu fico pensando, Silas, por que às vezes as pessoas, elas têm isso, cara. Tem gente que quando vê um microfone, vê uma câmera, rapaz, eu entrevistei uma vez uma advogada, eu te falei isso, Sim. Ela começou assim, Zaqueu, é um prazer. Eu falei, calma, doutora. Respira fundo. Cara, parecia que a mulher estava subindo uma escada de 20 andares. Sim. Quer dizer, então o podcast, ele ajuda muito a pessoa nesse quesito, acredito piamente, porque é uma conversa, é um bate-papo realmente. Sim. Então você vai falar de coisas que você conhece e não vai ser difícil você responder perguntas pertinentes ao tema as quais eu venho a fazê-las. Sim, verdade. Porque você vai ter conhecimento daquilo que você está aqui para fazer. Sim. Entende? Então, eu acredito então que é dessa forma. Você vai falar daquilo que a pessoa entende. Sim. Então, acredito piamente que não seja difícil você falar de algo que você entende, você propõe a fazer e, por conseguinte, goste de fazer. Você costuma fazer uma espécie de briefing, roteiro, nas suas entrevistas? Ou você gosta mais desse bate-papo, por exemplo, igual hoje mesmo, né? Quando eu fiz o convite para o Zaqueu, para vocês que estão nos acompanhando, a gente até chegou a falar sobre briefing e tudo. Só que, gente,
o briefing não cabe na pessoa do Zaqueu, porque é uma pessoa, é comunicador, né? Então, assim, esse bate-papo acaba surgindo de forma natural. Mas, obviamente, existem aqueles convidados que até preferem que tenha o briefing, tenha o roteiro, e isso não é errado, né? Mas a questão mesmo é a questão da desenvoltura da pessoa, né? Diante, sim, do entrevistador, né? É porque existem assuntos que talvez seja necessário criar ou fazer uma pauta. Sim. Só que tem assuntos que, como nós aqui, algo que flui de forma natural. E não é só porque você é da comunicação e eu também. É porque nós estamos conversando. Essa conversa aqui está sendo gravada, mas nós já conversamos horas e horas aqui, sim, sem ter gravação, e flui de forma natural. Sim. Você fala assim, poxa, 1 hora de gravação é muita coisa. Mas você lembra da última vez que nós conversamos aqui e abordamos temas... Conversamos sem exacerbação alguma, umas 2 horas aproximadamente. Quer dizer, de forma tudo muito natural. Sim. Eu acho que o podcast traz essa linha de tranquilidade, de razoabilidade, de que você possa caminhar por essa linha sem ter essa tensão, essa preocupação, sim, sabe? Tem pessoas que, como disse, repito, faz-se uma pauta, mas já tem pessoas que quando você conversa com ela, da conversa você já tira uma pauta. Sim, é verdade. Eu me lembro que certa feita eu entrevistei um padre Francisco de Assis, ele é da Igreja Ortodoxa Russa, do Patriarcado de Moscou. Rapaz, a igreja dele fica lá na L2. A conversa que eu tive com ele, da conversa foi uma pauta, e diga-se passagem, riquíssima. Meu Deus. Então, há pessoas em que você, assim como nós aqui, nesse bate-papo, flui. Sim. É algo que naturalmente flui. Um assunto puxa outro, e quando você pensa que não, 1 hora já finalizou. No seu ponto de vista, você acha que o que causa mais temor nas pessoas, assim, para poder trazer essa comunicação? Eu tenho uma opinião formada a respeito, mas diante da sua experiência, o que é que você consegue identificar? Você fala do entrevistado? Isso. Cara, eu acredito que isso parta daquilo que você possa agir com naturalidade. Como eu te falei agora há pouco, falar de coisa ou de assunto que é pertinente, que você conhece. Tem domínio naquele assunto. Porque quando você vai falar de algo que você conhece... Cara, fica muito fácil. Não fica? Sim, você já jogou bola? Já joguei, Zaqueu, mas vamos lá. Deixa baixo. Não, então tá bom, mas não vamos entrar então. Quando você joga bola, sim, quando você vê um garoto ou um homem, a forma como ele pega a bola, toca na bola, mata a bola no peito, você sabe se ele joga bola ou não, né? Você sabe se ele é um craque ou se ele é um perna de pau, sim, se ele é um peladeiro. Então, na comunicação, quando você é um cara que sabe disso, então, na comunicação, quando você vai entrevistar uma pessoa, antes mesmo de fazer pauta ou briefing, você, na tua conversa com aquela pessoa, você verá se porventura ela tem desenvoltura ou não. Ou não, sim. Você verá. É uma análise do perfil naturalmente, mesmo. É algo que é muito natural. Você analisa. Por exemplo, o camarada que ele trabalha na área de segurança eletrônica. Quando ele entra numa sala dessa aqui, sem que você perceba, ele já faz uma varredura. Sim. Você, na área de comunicação, quando você começa a falar com alguém, você sabe se aquela pessoa tem desenvoltura no falar para uma entrevista ou não. Você precisa de uns toques, assim, sabe? Isso é muito natural. Então, acredito que a pessoa ela tem que agir da forma mais natural possível. Sim. Por exemplo, até agora eu não olhei para a câmera de forma alguma. Posso olhar, mas eu estou olhando aqui para você. Sim. Porque você que é o meu receptador, o meu receptor, a pessoa na qual está entrevistando, o meu entrevistador. Então, o meu olhar é para você. Agora, quando de repentemente eu for me dirigir ao público, aí eu posso me dirigir à câmera e falar com aquela pessoa. Sim. Mas do contrário, a minha conversa aqui, o meu olhar, a minha atenção é para você. Sim. Essas técnicas da comunicação, você adquiriu com o tempo. Você até falou a respeito de que você não estudou comunicação, mas você, na verdade, foi inserido na comunicação e você se encontrou na comunicação. Essas técnicas que você desenvolve, você pode abordar um pouco mais a respeito? Você tem um certo tipo de postura, por exemplo, você passou pela rádio, pela TV, e agora você vindo agora para o mundo, né, do podcast, né? Você idealiza como que vai ser o Zaqueu agora como apresentador de um podcast, por exemplo. Como que é isso na sua cabeça? É claro que tem coisas que você tem que estudar. Sim. O conhecimento é algo que não tem fim.
A filosofia fala que idiota do homem que acha que sabe tudo. É verdade. Nós não sabemos, cara, o necessário. Então você tem que estudar. Há uma ordem que diz o seguinte, que nós somos eternos aprendizes. Então, nós estamos no dia a dia aprendendo. Eu aprendo com você. Cara, você aprende com uma criança. Sim. Eu vou te falar algo aqui que eu não quero entrar de forma profunda, mas para você ter ideia, eu presto serviço em um hospital e que quando eu vou para a psiquiatria, pasme, para a psiquiatria, eu aprendo, cara. Na psiquiatria. Sim. Porque tem pessoas que acham que as pessoas que não são normais, elas não têm nada o que aprender. Mas, na verdade, eu digo é como o Augusto Cury, Deus me livre dos normais. Porque os anormais não fazem ou não causam males a ninguém. São os normais que tramam de forma ardilosa, maquiavélica. Então, eu aprendo com tudo, sabe, Silas? Então, tem coisa que você estuda e tem coisa que você busca. Na comunicação se diz que nada se cria, tudo se copia. Uma coisa boa que eu vejo em você... o Zaqueu está imitando o Silas. Não, eu estou copiando algo de positivo que ele pode passar para mim. Sim. Então, se você tem algo que eu posso acrescentar ao meu pequeno conhecimento, por que não fazer? Sim. Por que não agregar? Agregar na sua personalidade, literalmente, né? porque o Zaqueu do podcast vai ser esse aqui que você está vendo. Sim. Eu não vou reinventar a roda. Não tem algo mirabolante, não tem, né? terminantemente. Algo que o Zaqueu vai trazer algo novo, inovador, que o podcast nunca viu. Não pensem isso, que não vai acontecer. Sim. Eu vou trazer o papel que eu desempenho, que eu desempenhei no rádio, que eu desempenhei na TV, com essa comunicação, com essa interação, mas com essa responsabilidade de respeitar a você que está aí do outro lado, que nos dá o prazer da sua companhia. É você é a razão de nós estarmos aqui, né, Silas? Verdade. Se nós estamos aqui, é por você. É para você, porque sem você não teria por que haver Despluga, Sim, não teria por que haver as grandes redes de canais abertos, porque elas são feitas para as pessoas. E trazer um conteúdo que, de fato, possa gerar um impacto social, né, Zaqueu? Naturalmente. O seu propósito, vamos falar um pouquinho de propósito? O seu propósito em relação aos seus programas, a todas, uma comunicação informativa, né, digamos assim. O que tem no seu coração a respeito de lançar esse projeto? Como você enxerga o programa do Zaqueu, né? O Zaqueu e você, trazendo em relação à informação que gera um impacto social? O homem é livre do que sabe e escravo do que ignora, ou seja, do que ele desconhece. Então, quando você leva a informação para as pessoas, tem gente que sabe muito, mas tem gente que quase não tem conhecimento. E ninguém tem conhecimento de tudo. Você pode ler, mas ninguém vai absorver tanto ou tudo. Por exemplo, você traz aqui uma pessoa para falar sobre drogas, sabe? Sobre campanhas antidrogas. Cara, imagina você, Silas, a pessoa, o pai, a mãe que tem um filho que é dependente químico. O sofrimento desta família. Porque às vezes nós falamos disso sem, contudo, conhecer os dramas das famílias. A gente conhece mais pela TV. Mas, Verdade. Cara, quando você tem alguém na família, aí você sofre junto. Então, quando você traz informação para a sociedade, para essas famílias, para essas pessoas, ou de alguma forma um programa que possa auxiliá-las, ajudá-las, cara, isso é algo que não tem preço. Sim. É incomensurável. Eu só vou abrir aqui um parênteses para poder falar dentro do tema da pergunta que você me fez. Eu sou rotariano. E o meu clube é o Rotary Club de Taguatinga Oeste. Nós temos um trailer equipado com todo o aparato tecnológico na área oftalmológica. E nós vamos para as cidades carentes. 50 atendimentos, aquelas pessoas que não têm condições de óculos. O clube e as empresas parceiras o fazem, ajudando. E aquela criança que tem um problema sério é enviado para uma clínica especialista para cuidar e, por conseguinte, resolver o problema. E eu me lembro, Silas, que uma vez nós fomos lá para Santo Antônio do Descoberto. Cara, toda vez que eu falo isso, eu confesso a você que
Até hoje eu me emociono. E nós estávamos lá fazendo as consultas e, por conseguinte, doando os óculos para as crianças, quando uma mãe chegou para mim e falou assim para mim: esse trabalho de vocês é muito importante, porque tem dia que a gente não tem dinheiro para comprar um pão para os nossos filhos. Até hoje, cara, quando eu falo disso, ou quando eu falo nessa história, isso me traz muita comoção. Sim. Então imagina você, pão. Aí você pode falar: poxa, tanta gente joga alimento fora. Ah, joga fora. Mas tu imagina o que é uma mãe dizer que tem dia que não tem dinheiro para comprar um pão para um filho. Meu amigo, para dimensionar essa dor, só quem é pai e mãe já passou por isso. É verdade. Porque a fome não é algo que só fere o estômago, ela dilacera a alma. Então, fechando parênteses e voltando. Então, quando você traz uma pessoa que, com uma entrevista, leva conhecimento à sociedade, aos menos favorecidos, isso é algo que realiza-me, ou realiza-nos, nós que somos da área da comunicação. Então, o que eu posso garantir é que, com o podcast, aqui eu e você, será dado continuidade a trazer pessoas que agreguem, mas por conseguinte que levem conhecimento, mas que tenham sensibilidade social para falar, para ouvir, mas sobretudo ajudar as pessoas. Isso é um porta-voz da Zaqueu. Literalmente. Isso é um porta-voz. Eu acredito que é isso que nós temos que fazer, porque a comunicação é algo fantástico, assim como o direito, a comunicação é tudo. Sem comunicação não existe mundo. É, verdade. Imagina uma pessoa que não comunica. Verdade. Eu estou falando da voz propriamente. Quer dizer, então, hoje a gente sabe que está tudo muito moderno. Antigamente, os deficientes visuais pediam esmola. Hoje, o deficiente visual trabalha, anda bem, anda perfumado, anda bem vestido, é elegante, tem seu salário, vai para tudo quanto é lugar. Então, quer dizer, os tempos mudaram e a gente tem que acompanhar essa evolução. Não só social, mas, sobretudo, de coração, oferecendo o melhor para as pessoas. Verdade. Com respeito, dentro daquilo que elas merecem. E, naturalmente, todos merecem respeito e cuidado. Dignidade. Dignidade, Sim. Isso que nós temos que literalmente procurar levar às pessoas. Sim. Dentro desse trabalho da informação, da entrevista, é isso que a gente se propõe. Legal. Zaqueu, você falou algo aí sobre a questão da evolução, né? E trazendo a respeito da evolução tecnológica, né? Porque a tecnologia, ela possibilitou pessoas, né, comuns, digamos assim, que não são figuras públicas das grandes emissoras e TVs, porque nós sabemos que o quarto poder, né, é a comunicação. E por muitos anos, o nosso país, por exemplo, ficou preso a um monopólio das grandes emissoras de televisão. Nós não tínhamos... Na verdade, da grande, né? Da grande. Da grande, é uma só. Eu até coloquei das grandes para evitar um pouquinho a polêmica, mas assim, vocês sabem muito bem de que nós estamos tratando aqui. Não precisa nem falar o nome, que as pessoas já sabem de quem se trata. Mas ficamos à mercê de supostas informações que muitas vezes geravam até uma certa desinformação. Com o advento da internet, hoje nós temos a possibilidade de ter um Despluga, de ter o Zaqueu e você, e tantos outros radialistas, comunicadores espalhados aqui na nossa nação de forma independente. Qual a sua opinião acerca desse avanço? Porque o que acontece? Esse avanço tecnológico, ele possibilitou tanto pessoas boas quanto pessoas ruins, no sentido de trazer desinformação para a cultura, digamos assim, brasileira. Qual a sua opinião a respeito disso? Olha só, aonde tem ser humano, tem coisas positivas e negativas. Vamos falar aqui, como você fez a pergunta, da era, da tecnologia, da inovação e etc. A internet, ela é um bem necessário. Sim. Você vai usá-la para o mal se você quiser fazer o mal. Sim. Como você vai usar um carro para uma arma, para atropelar alguém, ou para levar uma mãe, uma parturiente, para poder ganhar o seu filho no hospital. Quer dizer,
tudo está em você, o bem ou o mal. Teve um ministro aí, cara, eu não vou nem mencionar o nome dele, que eu achei estapafúrdia a informação dele, aquilo que ele disse. Ele falou que a internet deu voz aos idiotas. Alguém sabe quem foi esse ministro que já não está mais nem na corte. Enfim, não vou mencionar e dar ibope para esse camarada. Mas a grande verdade é que a internet, ela deu identidade àqueles que a grande mídia roubava, furtava, enganava. Sabe? Porque, na verdade, como você colocou assim, era desinformação, travestida de informação. Verdade. Muitas vezes até partidária, né? Partidária, ideológica, mas sobretudo para isso aqui, ó. E pasme, ainda tem uma TV ainda que ainda é dessa forma, só que ela perdeu espaço. Sim. A internet deu voz a pessoas anônimas, mas pessoas sérias, pessoas com boa vontade de querer mudar, de realmente fazer com que haja uma política verdadeira, de bem-estar para a população, não só de locupletar para poder o seu grupo, o seu próprio grupo enriquecer, enfim, e perpetuar-se no poder. A internet, agora, a gente tem que tomar cuidado, porque essa conquista... Tem gente aí que está querendo cercear. Verdade. A gente tem que tomar cuidado, porque a internet veio para ficar e a nossa voz, ela não pode retroceder. Sim, verdade. Não pode. O povo tem que ter voz. Por que hoje criticar um político é passivo de prisão? Criticar um ministro do STF é passivo de prisão? Não é? São deuses? Não podem ser criticados dentro daquilo que eles possam, quanto ser humano, errar? Sim. Quer dizer, essa conquista, ela veio para ficar. Essa tecnologia, ela está a nosso serviço para nos dar voz e não para nos silenciar. Verdade. Um ponto que você trouxe aí, Zaqueu, que é até alarmante para os nossos dias, é justamente sobre essa questão, né? Porque a comunicação e até a arte em si, por exemplo, humoristas, né? Gente, tivemos humoristas aí que foram presos, né, e tudo. Então é um absurdo para um país na qual se prega liberdade, né? Então, querendo ou não, principalmente para nós que trabalhamos nessa área da comunicação, de informação, que nós já enfatizamos aqui que nós não devemos ser partidários, independente da nossa escolha pessoal. Nós precisamos ser apartidários, mas, ao mesmo tempo, saber ouvir os dois lados, digamos assim, né? É triste ver esse cenário que está tentando se desenhar no Brasil. Mas a comunicação, como o Zaqueu bem colocou, ela é viva, ela veio para ficar e nós temos que lutar por esse direito, né? Eu acho assim, Silas, que claro que seja dentro da comunicação, ou seja dentro do humorismo, ou de qualquer área, o profissional, ele tem que ter responsabilidade. Sim. Ele não pode falar tudo o que ele pensa, Sim. mas tem que pensar tudo que ele vai falar. É claro que existiram humoristas aí que passaram da linha, Sim. De forma até desrespeitosa. Mas só que hoje, cara, tá uma coisa exagerada, exacerbada e chata. Eu estava vendo um dia desse, estava ouvindo, claro que tem músicas que hoje nem seriam aprovadas, né? Mas, por exemplo, hoje determinadas brincadeiras, até quando você chama uma pessoa de negão, né? Neguinho, já é passivo de processo, já tudo. Você não sabe nem o que falar mais, porque, é uma coisa, né? Que às vezes a pessoa fala até de forma, sabe, você é meu amigo e eu sou de cor, você não pode mais me chamar de neguinho, de negão, porque já é crime, já é racismo. Então, um troço meio que exagerado. Sabe? Claro que a pessoa tem que ser respeitada, mas, cara, às vezes é uma brincadeira. Um dia desse eu vi na internet uma brincadeira interessante, rapaz. Um menino moreno de cor, e aí o coleguinha dele chega e fala: diga aí, pipoquinha esquecida no fogão. O outro, ele mesmo ri. Então você vê que é algo saudável. Então as pessoas querem transformar tudo, é em processo, é danos morais, é isso. Sabe? Militância, né? Militância. E aí
já exagera, já parte para outro lado que, sinceramente, as pessoas preocupam-se com coisas que, quando na verdade deveriam se preocupar com outras. Sim. Político ladrão, político que rouba a nação e que depois são eleitos e reeleitos. E cadê a sabedoria, a inteligência desse povo? Que tudo querem lacrar. Complicado, cara, terminantemente. Mas é um assunto muito delicado e, na verdade, isso é um pântano. Sim. Então vamos deixar o Despluga fora disso. Sim, é verdade. É porque o que acontece, querendo ou não, nós da comunicação, principalmente o nicho da proposta do podcast, por exemplo, o Despluga e o Zaqueu e você já até trouxe essa informação aqui, ela não é nichada, né? Não. Nós vamos falar sobre diversos assuntos, e quando nós abarcamos esses diversos assuntos, vai desde política até o humor, até a música e tudo. Então, é meio que nós precisamos estar por dentro, né, de vários assuntos e de, o mínimo também, entender o que está sendo proposto, falado ali, né? Eu concordo com você plenamente, principalmente quando se trata da política. Tem muita gente que fala, eu odeio política. Cara, é uma ignorância, porque tudo é política. Nós somos políticos. Eu acho que foi Platão que disse que não há nada errado em não gostar de política. Só que os que não gostam serão governados pelos que gostam. Verdade. E a política econômica, o aumento do gás, do arroz, do feijão, é política. Só que política econômica. Errada ou não. Mas tudo é política. Então a pessoa que fala que não gosta de política, eu acredito que ela tem que se politizar para que não possa ser ludibriada e, em época de eleição, não vender o seu voto por R$50, por uma cesta básica. Porque, eu vou falar uma coisa para você aqui. O pessoal fala muito mal dos políticos. Mas, eu quero falar para você. Aprenda uma coisa. Os políticos que estão lá no Congresso são reflexo da sociedade, ou parte dela. Porque quando o camarada vai pedir voto, o cara já fala assim, eu estou construindo aqui esse barraco, estou precisando de 100 telhas, estou precisando de 50 sacos de cimento, e o cara quer o voto, tome-lhe. Vendendo já o voto, né? Quando ele vai fazer uma cobrança, aquela cidade lá que não tem um posto de saúde... Já foi pago lá. Já foi pago. Você não vai ter moral ou autoridade para reivindicar, para cobrar, porque você se vendeu e vendeu o seu voto de forma desavergonhada. E detalhe, corta pra mim. Detalhe, muitos vendem o voto por R$50 ou por um botijão de gás. Literalmente. Né? Gente, eu costumo dizer que é o seguinte, pau que bate em Chico também bate em Francisco. Não adianta você, cidadão, meter o pau nos políticos, seja de direita, seja de esquerda, centrão, se você vende o seu voto. Não é verdade? Não tenho dúvida. E detalhe também sobre essa questão da política. O tal do jeitinho brasileiro que, infelizmente, acabou deturpando a cultura nacional. Né? Nós crescemos em um país na qual se dizia o seguinte, religião, futebol e política não se discute. Quem foi que disse? Entende? No meu ponto de vista... Não, mas eu concordo. No meu ponto de vista, é como se fosse uma forma de calar, de silenciar e fazer com que as pessoas parem de pensar a respeito, entende? Para poder, infelizmente, aí naquela época era um monopólio da informação e da comunicação, e as pessoas acabam tomando aquilo que via em determinada emissora como verdade. Passava a propagar mentiras. Sim. Porque hoje, com a internet, como você falou, hoje você tem condições de estudar, buscar. Por exemplo, eu vou trazer aqui um político. Eu vou lá na internet, o São Google tem de tudo, desde quando o cara começou até quando ele terminou o último mandato. Se foi deputado, quantos projetos apresentou, quantas emendas o camarada destinou, tudo tem lá, tudo, absolutamente tudo. Vai estudar, vai pesquisar, para que não seja massa de manobra. Ficar repetindo coisas que disseram sem, contudo, você ter conhecimento ou saber se elas são verdadeiras ou não. Sim. Ou se você está propagando hoje, como está tudo muito, as chamadas fake news, né? Então tem que buscar. E quando a pessoa fala, ô Silas, como você disse aí,
tem que falar sim de política, tem que falar. Olha só, me lembro até Spurgeon, você conhece muito bem, leu. E Spurgeon dizia o seguinte: que o cristão ele tem que falar sim de política e de religião. Ele tem que falar de religião para que os falsos profetas não ensinem doutrinas errôneas e falsas ao povo. E falar de política para que os ladrões também não subam, quer seja nos púlpitos ou nos palanques, ou sabe, para poder furtar a população. Então tem que se falar e tem que se buscar conhecimento para poder agir com propriedade e com conhecimento e lisura dentro de qualquer processo que possa aparecer na sua frente. Isso é verdade. A comunicação tem esse poder, né? E quando você estuda, quando você busca o conhecimento, você se liberta disso, né? Literalmente. Eu me lembro, Zaqueu, não sei se você gostava também de história, só que eu odiava história do ensino médio, não gostava. Era aquele tipo de matéria que eu era forçado a estudar para poder passar de ano, né? Só que depois que eu entrei principalmente a fundo na comunicação, a pessoa... Gente, o inverso agora. Eu amo história. Porque quando nós conhecemos, principalmente a história do nosso país, trazendo em termos sociais e questões políticas, enfim, para você só saber o que se passa no nosso país, até a questão de leis e tudo, você precisa estudar história. A história do país, para que você não seja uma massa de manobra, né? Assim, pelo grande escalão aí da sociedade, enfim. E quanto mais você busca esse conhecimento, você se liberta e você tem a possibilidade ainda de libertar outras pessoas trazendo essa informação. Essa, por exemplo, é uma das premissas aqui do Despluga. Quando nós trazemos convidados, hoje trago você aqui, que tem uma bagagem muito grande na comunicação, o que você traz aqui pra gente é ouro, é diamante, é precioso, entende? Porque a comunicação, a história de vida, a cosmovisão que o Zaqueu tem a respeito da comunicação, traz uma informação para o nosso público, o telespectador aqui do Despluga Podcast, na qual vai fazer o quê? Fazer com que ele venha refletir, pensar e, consequentemente, se libertar. Exatamente, essa é a proposta. Levar a pessoa a pensar, a ser uma cabeça pensante e não massa de manobra. Eu não sou contra, Zaqueu, por exemplo, as pessoas falam sobre a questão, né, do Brasil, que está muito polarizado, né, questões políticas e enfim. Eu não sou contra isso. O que eu sou contra é a tal da censura. Entende? Porque até então eu posso ser de esquerda, você de direita. Só que o debate é saudável quando está dentro ali do campo ideológico. No campo das ideias, né? No campo das ideias. Haver divergência e briga no campo das ideias. Justamente. E isso é uma comunicação. Agora, por que eu trouxe essa questão? Para você, nas suas entrevistas, da sua forma de se comunicar, que tipo de comunicação você, Zaqueu, de forma pessoal, gosta mais? Aquela comunicação mais interrogativa, aquela comunicação um pouco mais de opinião? Qual que você se adequa mais? Quando você tem um programa de entrevista, você tem um pouco de tudo. Sim. Não é porque você vai até investigativa em dado momento. É verdade. Né? Porque às vezes pode ter um tema melindroso no qual a pessoa possa ter passado e, por conseguinte, se ela quiser, o assunto será abordado. Mas é justamente isso, essa coisa de inquirir, de buscar a informação e, por conseguinte, repassar. É isso que, na verdade, não só o Despluga, como o Zaqueu e você se propõe, literalmente, a fazer. É levar a população, a comunidade, a informação, o esclarecimento, a verdade e, como disse você aí, dentro de um prisma de realidade, sem, contudo, estar fechado com B ou com C. É verdade. Porque quando a gente fala de divergência e, por conseguinte, se tem que haver briga, é no campo das ideias, porque hoje, Silas, dentro do que a gente possa ver, dessa polarização, gente, tá faltando o respeito.
A internet é... A tolerância. A internet virou tipo casa da mãe do Joana, né? E aí é onde, às vezes, muitas pessoas, elas não se atentam. Porque hoje tem muitas pessoas processadas e, pasme, condenadas por palavras da internet. Tem gente que acha que a internet é algo sem lei. E Sim. não. Hoje, para a justiça, prints de determinadas conversas vale como prova material, plausível, palpável. Então, há de se tomar cuidado com isso. Mas, sobretudo, eu digo no que tange ao respeito. Um exemplo, se eu sou de direita e você é de esquerda, meu amigo, são ideologias, mas você é brasileiro e eu sou brasileiro. Sim. Eu quero o bem desse país e você quer o bem desse país. E qual é o problema de sentarmos numa mesa e ter esse diálogo? Claro que isso aqui é hipotético. A gente não é dentro de direito dizer. Então, é hipotético. Um exemplo. Por favor. Então, quer dizer, as pessoas elas têm que entender que o diálogo, que o respeito tem que estar acima de tudo. Sim. Das ideologias, sabe? Daquilo que você possa ter como direcionamento político, sabe? O respeito ao ser humano tem que estar acima de tudo. Não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, se você é ateu, se você... Cara, se a pessoa chegar para mim e falar assim, Isaac, eu não acredito em Deus... Cara, para mim não muda nada. Vai mudar para ele. Sim. Porque Deus, você acreditando ou não, ele é real, ele existe. Para mim não muda nada o cara dizer que não acredita em Deus. Vai mudar alguma coisa? Para mim não muda absolutamente nada. E eu acredito o seguinte, que atrás de uma opinião existe uma bagagem, existe uma história. A ponto de uma pessoa trazer a sua cosmovisão, a sua opinião a respeito de determinado assunto, é porque ela vivenciou algo na qual forjou o caráter, a vida, até a questão da educação que ela teve para que ela pudesse ter aquela opinião formada, entende? Eu concordo com você. Pode haver casos em que pessoas passaram por essa experiência ou experiências e chegaram a essa conclusão. Mas você quer saber? Também tem pessoas hoje que, para ser aceitos por grupos de intelectuais, obrigatoriamente tem que negar a existência de Deus. É verdade, isso é verdade. Porque Deus, isso é coisa de gente ignorante, gente que não tem cátedra. Imagina um aluno de Harvard acreditar em Deus. Então, quer dizer, não dá nem para entrar nessa seara, que realmente tem coisa que não passa realmente de uma grande idiotice. O cara pode acreditar ou deixar de acreditar, é um problema dele. Você quer ver? Rapidinho. Tem um filósofo que eu até gosto dele, apesar de eu achá-lo muito sarcástico. Sabe? Leandro Carnal. Cara, eu acho bacana. Eu acho bacana determinadas coisas que ele fala, dentre as quais ele fala uma coisa interessante. O veneno que lançam a mim só vai me afetar, me causar mal, se porventura eu ingeri-lo. Mas em dado momento, quando se trata da transcendência, ele é muito sarcástico. Você pode deixar de acreditar sem, contudo, querer esnobar. É, verdade. Entende? Porque o cara esnoba o judaísmo, o cara esnoba o cristianismo... Mas eu duvido ele esnobar o islamismo. Isso é verdade. Duvido ele fazer isso. Não vou nem entrar nesse quesito porque é muito sério. Mas, gente, você falou algo assim, que é real. É real, muito real, porque essa questão, um exemplo muito notório em nosso país são as universidades federais, por exemplo. Entende? Os jovens do nosso país, muitas vezes, muitos deles, tá? Não estou generalizando, mas muitos deles acabam entrando não para que saiam de lá com uma profissão, digamos assim, mas saiam de lá militando por uma ideologia, os ditos revolucionários. Entende? Então, infelizmente, é uma doença. Eu vou trazer essa analogia. É uma doença que o nosso país tem, que precisa ser sanado. Eu chamaria de revolucionário da intransigência, da incoerência. Porque, rapaz, se você quer mudar, muda a partir de você. Sim. Olhando para as pessoas, até porque a esquerda, ela, inegavelmente, ela tem um olhar mais social. Sim. Isso é fato. Agora, só porque não é do meu grupo, aí eu vou demonizar?
Só porque não é do meu grupo, eu vou querer que aquele cara seja assassinado e a cabeça dele façam da cabeça dele uma bola de futebol? Aonde é que está o respeito à vida? Aonde é que está a tolerância? Aonde é que está o senso de irmandade, de saber que nós somos filhos de Deus? E quem não quiser ser, que seja filho do cão, de quem quiser. Mas contudo que nos respeitemos como seres humanos. Liberdade de expressão. Literalmente. Liberdade religiosa. Até porque eu não tenho verdade absoluta. Nietzsche já dizia isso. Quer dizer, a direita é absoluta? Não é. A esquerda é absoluta? Não é. Quer dizer, então acredito piamente que o respeito, sobretudo o respeito e a solidariedade humana, é o que tem que ser priorizado e está acima de qualquer ideologia que um ser humano possa estar. Até porque eles acreditam que estão, de alguma forma, buscando o bem comum de todos. Sim. Mas será que estão com tamanho desrespeito ao adversário? Sim. É complicado isso. Na sua visão, Zaqueu, ano que vem é ano político, né? 2026 está chegando aí. Muitas coisas acontecendo, não só aqui, né, no nosso no Distrito Federal, aqui em Brasília, mas no âmbito nacional também, a respeito de nomes aí a se levantar para ocupar os maiores cargos, né, da nossa nação e tal. E nós sabemos que ano político é um ano na qual é difícil. É difícil porque, infelizmente, é algo que nós já batemos o martelo aqui falando a respeito, que as pessoas elas não toleram o diferente, a opinião diferente. Então, se fosse para você dar um conselho para todos nós, como cidadãos, né, brasileiros, para o ano que vem, no caso, o ano político, o que você poderia trazer a cada um de nós como conselho? Olha só, eu não diria nem como conselho, sim como uma opinião. Ano de eleição, 2026, sabermos que para que nós hoje tivéssemos o direito de votar, muitas pessoas realmente, umas de fato, sofreram, sim, uns desapareceram, teve uns meliantes que foram, enfim, mas não vou entrar nesse quesito. A questão é que haja respeito às urnas. Seja o vermelho, seja o azul, seja o amarelo, seja o verde, haja respeito às urnas e aquilo que a maioria decidir. Porque é muito fácil, de repente, falar assim, houve corrupção, houve fraude. Ué, se houve, tem que se buscar aonde aconteceu a fraude. Apareceu? Não. Então, gente, vamos respeitar o resultado das urnas. Vamos respeitar os adversários. Vamos respeitar o contraditório. Esquerda, direita, direita, esquerda. Somos brasileiros. Até porque a briga entre eles é muito grande agora. Quando entram no poder, quando muitos ficam amigos, porque tem gente aí no parlamento que cada presidente que entra, ele está colado no presidente. Era Bolsonaro, ele era bolsonarista. O Lula ganhou, agora ele é até petista, mais do que lulista, ele é petista. Sim. Quer dizer, no âmbito local, um era azul, o outro agora quer ser verde. Quer dizer, gente, vamos ter civilidade, respeito, tolerância, que eu acredito, Silas, que o que falta realmente é tolerância e respeito. Sim. Se você vota na direita, meu amigo, você é livre para votar. E quanto cidadão, você tem um título que te dá essa garantia, essa premissa de escolher quem você quer ir. Verdade. Quer seja de direita ou quer seja de esquerda, eu acredito que nós, brasileiros, devemos aproveitar esse momento, sabe, de ter esse poder de escolha, que é 2026, ano de eleição, mas sobretudo com tolerância e com respeito ao processo democrático, ao processo de escolha, mas sobretudo os eleitores, que são pessoas livres para escolher aqueles que eles bem quiserem. Quanto aos nomes, aparecerão, certamente até 2026, na verdade, Silas, nos bastidores já está tudo pronto.
Quem é candidato a deputado distrital, a federal, quem é candidato ao Senado, quem é candidato a governador, já está tudo desenhado. Já. Aí para a população ficam jogando, né? Até porque se o camarada se apresentar na atual conjuntura como candidato, ele vai ser bombardeado de tudo quanto é jeito e de tudo quanto é lugar. Coisas que nunca existiram virá à tona. Então, ele, para que não seja para-choque e tenha um escudo de proteção, em 2026 nós veremos, e é assim que a gente espera que seja. Mas, repito, o meu conselho, a minha opinião seja que nós brasileiros tenhamos respeito pelo processo e, por conseguinte, respeito pelo nosso próximo. Tolerância dentro daquilo que ele possa escolher, como acreditando que seja o melhor para o país, seja o atual governo ou seja a oposição, a nível nacional. E Brasília da mesma forma. Muito bom, meu amigo. Gente, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, que é de suma importância a sua inscrição. Sabia que quando você curte, quando você se inscreve, você está ajudando demais aqui o nosso podcast. Então faça isso, nos ajude aí. O bate-papo está excelente. É bate-papo bom, passa rápido, não é, meu amigo? Pois é, estamos chegando ao final. E você pode dizer, como assim, Silas? Vai ter que ter a parte 2, né? Mas, gente, se acalma. Dia 9 de dezembro, falei certo? 9 de dezembro. 9 de dezembro vai estrear aqui, né, nos estúdios Despluga, o programa Zaqueu e Você. Então, em breve, o Zaqueu vai estar aqui cheio de convidados, cheio de assuntos aqui também que tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Zaqueu, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, que passou tão rápido, né? Passou rápido. Eu queria que você desse as suas considerações finais, mas agora eu vou te pedir uma coisa. Eu quero que você olhe no fundo dos olhos do nosso público e traga aquela mensagem que está aí no seu coração para elas. Primeiro, agradecer a você pela oportunidade, foi um prazer, realmente foi um bate-papo agradabilíssimo, aprendi. E como disse você aí, em dezembro nós estaremos juntos aqui no Despluga. E a você, amigo internauta, no Brasil, no Distrito Federal e no mundo, o meu muito obrigado a você pela sua participação, pela sua companhia. Um grande abraço a você e a todos os seus familiares e continue você aqui, inscreva-se no canal, porque o Despluga está aqui por você e para você, levando informação e conteúdos da mais alta relevância. Em dezembro, Zaqueu e Você, dia 9 de dezembro, conto com você. Um forte abraço e até lá. É isso aí, estamos ficando aqui em mais um episódio do Despluga Podcast. Até a próxima. Fui!